que continua. E aí, ele vai trazer um complemento a essa situação para explicar por que o governo Lula goza de tanto apoio junto a Faria Lima. Porque o mercado financeiro rentista, que só está interessado em destruir o Brasil para comprar bem barato para eles, né? Aí volta a dar lucro de forma assim surpreendente. Vê só. Tem aversão ao enfrentamento. Ele tenta dizer o seguinte para as classes dominantes, para o capital. Olha só, eu sou melhor do que o Bolsonaro por quê? Porque enquanto o Bolsonaro, ele tenta manter a ponte para o futuro, essa estrutura econômica, pela força, pela violência, pela coerção, eu consigo manter o programa de vocês de forma mais gradual, de forma menos agressiva, mas com o consenso da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora confia em mim. É isso que o PT tenta vender para as classes dominantes hoje no Brasil. Vou te dar um exemplo concreto. Campos Neto aumenta a taxa de juros em 0,5%. Você vai ter uma guerra, vai ter manifestação na Paulista, vai ter uma guerra falando que ele é bandido criminoso. Não discordo disso não, tá? Galípolo aumenta um ponto, dando 55 bilhões de reais a cada um ponto de aumento na Selic, o dobro do que o Campos Neto dava. Com o total consenso da militância. A militância não fala mais disso. Como é que pode? Como é que pode, sabe? E o Galípolo tá falando que foi ele, não foi o Campos Neto. Ele mente quem fala que foi uma herança maldita do Campos Neto. Ele fala que ele quer ser mais duro e rigoroso que o Campos Neto. Então, o governo do PT, ele tenta se vender pro André Esteves do BTG da seguinte forma. Olha, confia em mim. Se vocês botam um governo de extrema-direita, ele vai desestabilizar o Brasil, porque eles não gostam de democracia, porque eles vão agir na força, na porrada e na violência. Eu consigo chegar pro trabalhador, pra minha militância e falar assim, olha, a gente tem que aceitar aqui o corte no abono salarial, a gente tem que aceitar aqui o corte no BPC, porque eu não tenho correlação de forças no Congresso. Porque o Congresso é muito conservador, a gente não pode fazer nada. A gente tem que fazer tudo igual. E nessa de fazer tudo igual, sabe quem se vende como antissistema? O Bolsonaro. A turma da extrema-direita. A gente está se confundindo com o sistema, Cantalice. Esse é um erro fatal. A gente está... Eu acho que você está sendo bondoso, Decache. Vocês são um sistema. Você pode não ser, mas o PT é sistema. O PT é muito sistema. É muito sistema. Você vê, por mais que ele tente criticar Bolsonaro e colocar autoritarismo, vai lá. Mas o que ele tá falando assim no Free é o seguinte, cara, Bolsonaro não ia cortar o abono salarial. Sabe? Porque se Bolsonaro tentasse fazer isso, ia ser um pega pra capar. Ia ser uma gritaria no país. Não só pela parte da esquerda, mas até a militância da direita já falou. Pera aí, Bolsonaro. Bolsonaro, não faça isso, Jair. Gente, pra coisa pequena. Sei lá, indicação... agência reguladora, o povo já tá reclamando de Bolsonaro. Imagina eu mexer numa coisa que vai, né, tocar no bolso das pessoas. Tá claro. Você coloca um governo de direita e tudo mais, ainda que tenha um discurso meio liberal na economia e tudo mais, cara, não é dessa forma. Já você coloca o governo de esquerda, tudo passa e Lula ainda mantém todo mundo na coleirinha. Não, a gente não tem correlação de... Entenda que isso foi necessário, né? Porque se eu não fizer isso, Bolsonaro volta. Aí deixa todo mundo caladinho. É o governo dos bancos. Dito por um pissolista. PSOL. Esses dois recortes, tenha com você. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar ao longo dos próximos dias com algum amigo seu, meio esquerdeiro. Aí você fala, cara, assista aqui comigo, um pessoalista. Porque um pessoalista tenha falado do governo Lula. Veja aqui, rapaz. E o debate foi nesse tom, do início até o fim. O debate tinha dois momentos. Em um momento o Decache batia, no outro momento o Alberto Cantalice apanhava. E depois repetia, né? O Decache batia e depois o Cantalice apanhava. Foi disso do início até o fim. Eu fiquei, cara, como é que o cara desse foi... Como é que o Cantalice aceitou nesse debate? Se você vai nas bolhas da esquerda, vê a discussão, os Lula afetivos, né? Que vê Lula como um deus super poderoso supremo, silêncio total. Ou então paga de louco, tipo Thiago dos Reis, Lula venceu o debate. Eu falei, mas Lula nem debate tava, cara. Não importa, Lula venceu o debate, tá bom. Se você vai nos setores da esquerda, os caras falam, cara, o que tá acontecendo, velho? O cara, assim, passou o trator em cima do PT, né? Ninguém mais em sã consciência tem como ver o PT como algum tipo de alternativa pro Brasil. Não tem como, não tem como. Lula já era. Lula já era. Até o Estadão